A foto é essa que foi postada na internet e nas redes sociais. Uma verdadeira apologia ao crime. Eles demonstram felicidade por estarem com armas e apontando para um prato, contendo um pó branco, possivelmente cocaína. Na imagem aparece pelo menos 8 jovens e 3 deles foram presos no último final de semana. Gilson Antônio Pereira, Juniel Lopes, Hernandes de Paula, mais conhecido como Puff. Uma equipe do Rony conseguiu prendê-los em flagrante na última sexta-feira. Foram levados direto para a central de flagrantes. São acusados de porte ilegal de arma e receptação de 2 carros roubados. Foram soltos neste domingo 2 deles e continua preso Gilson Pereira. Sexta-feira, a Polícia Militar conduziu a central. Os delegados de plantão e os agentes da central fizeram autuação pelo crime de roubo, né, de um veículo Cobalt e pela receptação de um veículo Voyage e também pelo porte ilegal de arma de fogo que um deles se encontrava utilizando. Bom, na central de flagrante não foi expedido nenhum tipo de fiança. Nós fizemos a autuação em flagrante e encaminhamos o caso à Justiça. A Justiça se pronunciou soltando 2 deles, né, o receptador, que é o Joniel, e também o Hernandes, que estava com a arma de fogo. Apenas permanece preso o Gilson e o veículo que ele se encontrava, que é um veículo Cobalt, já se encontra na perícia para a realização dos exames técnicos. Delegado, fica caracterizada a apologia ao crime com aquela fotografia sendo vinculada na internet, nas redes sociais? Isso. Quando da ocasião da prisão deles, né, não havia ainda fotografia. A fotografia surgiu após, né? Agora, diante disso, né, a delegacia que ficar à frente da investigação poderá indiciá-los também ou por associação ou por apologia de crime. Delegado, no prato existia ali uma espécie de pó branco, possivelmente droga. Foi feita perícia? Não foi apreendido nada com eles, apenas a fotografia que foi divulgada no fim de semana. Por ocasião da prisão, essa fotografia não era conhecida ainda. Agora, diante do fato dela ser conhecida, é preciso que a entorpecente identifique os envolvidos e responsabilize eles pela apologia de crime num primeiro momento. Se for encontrado droga, pode caracterizar o crime de tráfico. Sim, principalmente com relação à parte da interceptação telefônica, durante o transcorrer desse período, que foi longo, foram geradas muitas provas, obtidas muitas provas com relação ao crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma, homicídios aqui em Teresina, cometido por este bando ou quadrilha. Essas provas serviram de fonte, de subsídio, para que fossem decretadas prisões preventivas e prisões temporárias, fossem bloqueados bens e também conta bancária desses acusados. Algum tempo atrás assassinaram o filho dele, do considerado líder, o véi Zeza. Ele mandou matar esses desafetos do filho dele, esse mesmo pessoal que matou o filho dele, é verdade? Nas interceptações telefônicas a gente se ouve muito com relação à morte do filho dele e também ordens para que essas pessoas fossem executadas, os supostos autores da morte do filho dele e de outras pessoas também. Pelo que foi apurado no transcorrer das investigações, esse bando teria executado cerca de 8 pessoas aqui em Teresina nesse período de interceptação telefônica. O que mais chamou a atenção do senhor nessa quadrilha? O volume de dinheiro que circulava, os bens apreendidos, né, a relação de bens, muitos imóveis, e a maneira como eles transitavam aqui na cidade livremente e sem nenhum problema contra eles. Quais são os trâmites agora, perante a Justiça? Concluído o inquérito, esses autos vão para o Ministério Público, é um processo de alta complexidade que envolve muitas pessoas, muitos réus, e logo com a denúncia sendo recebida, a ação penal vai ser iniciada e eles serão processados aqui pela 7ª Vara Criminal de Teresina. A partir da prisão, a Polícia Federal ainda tem muitos dias ainda, né? A partir da prisão preventiva, o prazo é 30 dias para a conclusão do inquérito. Eu acredito que isso aí se dará a bem menos tempo. Está bem avançado. Já os trabalhos do inquérito já estão quase concluídos. O delegado deve estar ouvindo, interrogando essas pessoas, relatar o inquérito e mandar para a Justiça. Doutor Almir, em relação, o senhor viu inclusive uma foto de jovens fazendo apologia ao crime com arma na mão e apontando para possivelmente cocaína num prato. O que o senhor analisa, como é que o senhor analisa uma fotografia como esta? Aquelas fotos ali demonstram a prática de 2 crimes, porte ilegal de arma de fogo e também
a apologia ao crime de uso de entorpecentes, né? O uso ou o tráfico de entorpecentes. Essas pessoas realmente aparentam ser delinquentes, pessoas perigosas, e me parece que 2 delas já foram presas pela polícia militar. E com certeza os demais que aparecem naquelas fotos, né, postadas em rede social aqui de Teresina, serão presas logo, logo.